a ONU News em Nova York, a ONU News em português. Tenho um grande prazer de receber aqui nos seus estúdios, mais uma vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, que vai nos falar sobre a participação do seu país na Assembleia Geral. Ministro, bem-vindo à ONU News em português. Muito obrigado, o prazer é meu. Que mensagem que Portugal trouxe para essa Assembleia, a primeira de um secretário-geral lusófono nas Nações Unidas? A mensagem geral é a nossa aposta e o nosso compromisso com o multilateralismo e, portanto, com todo o sistema das Nações Unidas. Mais especificamente, o Primeiro-Ministro chamou a atenção para dois pontos que distinguem a participação portuguesa nas Nações Unidas. Um é o nosso contributo para as operações de paz, designadamente aquelas que ajudam à estabilização de vários países e regiões da África. E a segunda mensagem é o nosso protagonismo em alguns dos objetivos da Agenda do Desenvolvimento Sustentável, designadamente aqueles relacionados com o clima e os oceanos. E uma notícia importante para Portugal também, porque o país pode, em 2018, abrigar esse grande encontro internacional sobre os oceanos. Nós fomos país co-facilitador com a Singapura da primeira conferência realizada para o Objetivo 14, de preservação dos recursos marinhos e de valorização dos oceanos, e já nessa altura manifestamos a nossa disponibilidade para organizar a próxima conferência. E que tem tudo a ver com Portugal, né? Nós temos que dizer com os países lusófonos. Com o Portugal e os países da CPLP, porque é muito importante ter sempre presente que todos os países da CPLP, todos os 9 países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, são países costeiros, são países marítimos. E eu devo dizer que não me lembro de outra organização que tenha esta característica. Agora, o Primeiro-Ministro também falou sobre a questão da violência, de conflitos, de refugiados. Portugal estaria aberto para abrigar ainda mais refugiados? Sim, nós temos, pelo sistema de cotas da União Europeia, temos a obrigação de receber até 5.000, números redondos, refugiados relocalizados. Portanto, refugiados que são relocalizados a partir da Grécia e de Itália para outros países. Neste momento já acolhemos cerca de 1.500, somos aliás o quarto ou o quinto país da União Europeia que mais refugiados acolhe neste processo de relocalização, mas já nos propusemos duplicar a nossa cota. E também temos proposto bilateralmente a países como a Alemanha programas de cooperação bilateral para o acolhimento de refugiados em Portugal, porque, no nosso ponto de vista, a questão dos refugiados é, em primeiro lugar, uma questão de direito humanitário. É nossa obrigação acolher pessoas refugiadas. Em segundo lugar, é um problema europeu. Não pode ser só um problema da Grécia e da Itália, que são os países a que chegam mais refugiados, e agora também Espanha, nem é um problema apenas da Alemanha, que é o país destino final para muitos deles. É uma questão que diz respeito a todos. Portugal tem uma boa tradição de integração de estrangeiros. Nós próprios somos um país de emigrantes e, por isso, temos condições, do ponto de vista de apoio social, para receber mais refugiados. Mas quando o senhor diz duplicar, se essa cota é de 5.000 a chegar a 10.000? Exatamente. E, nesse momento, os senhores receberam 1.500, o país recebeu. Ou seja, então, duplicando essa cota, ainda existe um espaço para 8.500 refugiados? Sim. Nós temos, aliás, um problema, porque nós na Europa, porque mesmo os refugiados que são relocalizados, depois parte deles abandona os países que foram relocalizados, procurando chegar designadamente à Alemanha. Portanto, a resposta europeia é a única que permite acolher com condições de qualidade mínima e também com condições de repartição justa dos encargos entre todos os europeus, os refugiados. E, ministro, eu sei que não é o seu país, mas por que esse interesse pela Alemanha? Está claro isso na União Europeia? Porque é até uma língua difícil de aprender também, né? Eu acho que é por várias razões. Em primeiro lugar, a Alemanha é um país modelar do ponto de vista do acolhimento de refugiados e de migrantes em geral. Em segundo lugar, porque a Alemanha ainda é a grande locomotiva económica da Europa. E em terceiro lugar, porque, como no caso dos migrantes, também no caso dos refugiados, quando nós procuramos perceber, encontrar as razões pelas quais eles tomam decisões, reparamos que a principal razão é o agrupamento familiar.
As pessoas procuram ir para perto de onde estão já seus parentes, ou seus conterrâneos, seus patrícios, ou seus compatriotas. E por isso há um efeito de atração que explica que, eu compreenda, que refugiados que venham para uma localidade, um município do interior de Portugal, onde não conhecem ninguém nem têm nenhum parente, prefiram, se puderem, ir para Bremen ou para Hamburgo, onde sabem que têm parentes ou patrícios. Uma questão de integração, o senhor está certo. Bom, vamos falar agora de cooperação de Portugal com as Nações Unidas. O país tem sido ativo nas operações de paz. Portugal pretende ampliar essa cooperação? Sim, nós... Nos últimos anos, por causa da crise financeira que vivemos, fomos obrigados, entre outras coisas, a reduzir a nossa contribuição para operações de paz e de estabilização. E agora estamos a reforçá-las de novo. E nessa lógica de reforço, a nossa prioridade número 1 tem sido para as Nações Unidas. Porque quando nós olhamos para a nossa contribuição para, como se diz, a produção líquida de segurança, nós, por causa da nossa inserção geopolítica, trabalhamos sempre em 3 tabuleiros complementares. O tabuleiro das Nações Unidas, o tabuleiro da União Europeia e o tabuleiro da NATO. E é muito importante para nós contribuirmos nestes 3 planos. Portanto, nós hoje participamos em missões que são das Nações Unidas, como disse, designadamente em África. Participamos em missões que são da União Europeia, também em África, mas na Europa e no Médio Oriente, e participamos também em missões NATO. E em nível de ampliação já haveria uma área específica onde essa ampliação ocorreria? O Conselho Superior de Defesa Nacional, que é o órgão no Estado português que decide, já decidiu, aliás, ontem mesmo, que para o ano de 2018 as áreas de reforço serão a Ásia Central. Nós vamos reforçar a nossa presença na missão internacional no Afeganistão e também na Europa. Bom, falando agora também de operações de paz e conflitos políticos, nós lembramos da Guiné-Bissau. Ontem, o primeiro-ministro do país, Umaru Sissoko Embaló, conversou com a ONU News com exclusividade após seu discurso e disse que Guiné-Bissau está prestes a resolver. Ele acha que dessa crise política deve ser resolvida muito brevemente e pelos próprios guineenses, ele disse. Agora, o que Portugal tem feito com os demais países de língua portuguesa, organizações regionais, para ajudar no fim desse impasse, ministro? Portugal não tem outro interesse que não a estabilidade da Guiné-Bissau. E porquê é que tem esse interesse? Por 2 razões. Em primeiro lugar, porque nós somos um país amigo da Guiné-Bissau, e em segundo lugar, porque a Guiné-Bissau é um Estado importante numa zona, o Golfo da Guiné, que do ponto de vista da segurança internacional é crítica. Basta pensar que, no nosso caso, metade da energia que nós importamos chega até nós atravessando o Golfo da Guiné. E todos nós sabemos, porque não devemos esconder nada, todos nós sabemos que o Golfo da Guiné é hoje ameaçado pela pirataria, por tráfico de pessoas, por tráfico de armas e por tráfico de drogas. E, portanto, é uma responsabilidade da comunidade internacional ajudar à estabilização de toda aquela área. Agora, eu estou de 100% de acordo com o Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau quando ele diz que quem tem que resolver o problema da Guiné-Bissau são os guineenses. Nós apenas podemos ajudar, seja na formação da comunidade internacional, o chamado Grupo P5, seja no âmbito da comunidade dos países de língua portuguesa. Para nós as coisas são claras, porque há um acordo assinado em Conakry entre as partes. E, portanto, esse acordo deve ser cumprido. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, doutor Augusto Santos Silva, que conversa conosco aqui ao vivo na ONU News em português. Vamos falar agora de um tema do qual todos nós gostamos e também o nosso público também preza muito, que é a língua portuguesa.
O ministro Antônio Costa, em seu discurso, disse que os países da CPLP estão empenhados em fazer da língua portuguesa uma língua oficial em organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas. Nós sabemos que, em termos de Nações Unidas, essa é uma decisão que cabe aos Estados-membros. Mas essa se tornou uma estratégia da CPLP, uma estratégia determinada? Sim, em primeiro lugar, nós temos que olhar para os números e as projeções. Em primeiro lugar, hoje falam português como falantes nativos cerca de 260 milhões de pessoas em todo o mundo, 4/5 das quais vivem no Brasil. De acordo com as projeções das Nações Unidas, por meados deste século, ainda vários de nós estarão vivos, esse valor atingirá perto de 400 milhões. E, por fim do século, o tempo dos nossos filhos ou dos nossos netos, ele atingirá quase 500 milhões de pessoas em todo o mundo falando português como falantes nativos. Com uma modificação muito importante, é que, nessa altura, a maioria falará em África e já não no Brasil. Correto. E, portanto, a língua portuguesa é uma língua global, é a língua mais falada no Hemisfério Sul e está seguramente entre as 5 línguas mais faladas no mundo. E por isso, mais década, menos década, será uma língua oficial das Nações Unidas, porque justamente as línguas oficiais das Nações Unidas são as línguas mais faladas no mundo. O inglês, o francês, o espanhol, o russo, o chinês e o árabe estão entre as línguas mais faladas no mundo. E português, inclusive, mais falado do que algumas dessas línguas oficiais. É verdade, mas nós compreendemos e respeitamos também a história e sabemos como é que se formaram as Nações Unidas. Agora, para isso, nós temos nós próprios de trabalhar. Porque não é apenas o número de falantes que conta, é também, digamos assim, a qualidade dos conteúdos que são produzidos em português e por isso é muito importante que o português já seja hoje também uma das 5 línguas mais usadas na internet, mas ela tem que ser também uma língua de ciência e de cultura e tem que ser uma língua de comunicação e de negócios. E estamos a trabalhar na CPLP nessa direção, com o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, sediado em Cabo Verde e dirigido por uma moçambicana. Nós, da nossa parte, contribuímos também com o nosso Instituto de Camões. O próprio Instituto Camões, exatamente, o único instituto de ensino da língua portuguesa na lusofonia. Agora, quando o senhor falou Como a senhora é brasileira e eu sou Ministro dos Estrangeiros de Portugal, deixe-me interromper para dizer que o Brasil tem também uma agência cada vez mais importante chamada a Rede Brasil. Exatamente, e os centros de estudo brasileiros também, exatamente. E discute-se no Brasil, o próprio ministro das Relações Exteriores já comentou isso, a criação de um instituto nos moldes do Isso seria do Cervantes. Muito importante. Isso, aliás, seria uma mudança qualitativa absolutamente extraordinária. De promoção da língua, exato. Talvez essa notícia possa ser dada ainda algum dia. Ouvirá as minhas palmas. Ministro, mas agora para terminar, quando o senhor fala que a CPLP está se organizando ainda mais, o que poderia ser feito, na sua opinião, vamos dizer, a curto prazo, para que essa língua portuguesa possa funcionar ainda mais como elemento de afirmação política no mundo, como já ocorre com outras fonias, a hispanofonia, a francofonia, a anglofonia, como o senhor acabou de citar? Olha, em primeiro lugar, é justamente fazendo aumentar o número de organizações internacionais que usam o português como uma das línguas oficiais. A União Africana, a CEDEAO, a Comunidade dos Países da África Ocidental, a Conferência Ibero-Americana. Nós devemos multiplicar a presença do português em organizações internacionais, sejam elas de alcance global ou regional, e também devemos estimular os passos técnicos que têm sido dados no sentido de aproximar de fazer cruzar as diferentes variantes do português. O Instituto Internacional de Língua Portuguesa em Cabo Verde tem um trabalho muito meritório nisso, do ponto de vista, por exemplo, de harmonização das terminologias técnicas e científicas. Vocabulários. E depois, sobretudo, nós contamos com uma grande coisa a nosso favor. Para além da demografia, a nossa projeção internacional, repara, por exemplo, no futebol, Portugal e o Brasil estão hoje nos 5 primeiros lugares do ranking da FIFA. Nas literaturas, as literaturas africanas de língua portuguesa, juntamente com a literatura brasileira e a literatura portuguesa, estão hoje numa fase de grande pujança
e na circulação científica e académica. É por aí que nós vamos paulatinamente fazendo crescer a importância da nossa língua. Para concluir, mas não menos importante, é a presença de líderes mundiais que falam português. Termos hoje o secretário-geral das Nações Unidas como um falante português. Temos 2 distintíssimos brasileiros à frente da FAO e à frente da Organização Mundial de Comércio. Temos, por exemplo, aqui nas Nações Unidas, o painel sobre as operações de paz, liderado por outro grande falante de português, o Prémio Nobel da Paz, Ramos Horta, de a presença dos líderes angolanos e moçambicanos na cena política africana ser cada vez mais visível. Tudo isso cria condições para que este dado demográfico, cada vez mais gente falará a língua portuguesa, se transforme num facto político. E aí só fica faltando o orçamento. Mas o orçamento, sabe que eu já levo vários anos de governo em várias pastas. E o orçamento é muito importante porque os meios são importantes. Mas se você não sabe para que é que quer os meios, pode ter todos os meios do mundo. Nunca conseguirá chegar ao seu fim porque não sabe qual é o seu fim. Ministro, sempre fim no sentido de finalidade. Exato. Sempre um grande prazer conversar com o senhor, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, doutor Augusto Santos Silva, aqui na ONU News em português. Os microfones estão abertos para o senhor sempre que vier a Nova York e também de Lisboa. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar a essa entrevista? Sim, que é dentro desta nossa tradição que é de todos, porque a nossa força é a força das ideias, o nosso power, o nosso poder é apenas soft power. Esta própria emissão é muito importante. Muito obrigada, ministro. Um grande prazer conversar com o senhor. Muito obrigada pela sua entrevista à ONU News em português. Agradeço também a presença da embaixadora Cristina Pucarinho e dos demais colaboradores da missão de Portugal junto às Nações Unidas. E boa sorte para o senhor e boa viagem de volta a Portugal. Muito obrigado. Obrigada. Okay. Não, obrigada.